Oi, se você não me conhece, eu sou a Ana e hoje eu vou te ensinar a fazer uma saia reta, com pences, cós anatômico e zíper invisível. Esse modelo de saia ele é bem básico e através dele você vai conseguir fazer outros modelos também. Para fazer essa saia eu utilizei um molde que a gente fez no vídeo anterior, então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo. E antes da gente começar, aproveita e já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E vamos começar! Para fazer essa saia eu tenho esses dois tecidos como opções. Esse tecido aqui ele não tem nada de elasticidade, então conseguiria usar o molde sem alterações. Esse tecido aqui tem uma certa elasticidade, então precisaria alterar um pouco o molde. Aqui está o molde da saia que a gente fez no vídeo anterior, com todas as margens de costuras e marcações. Se eu for fazer a saia com esse tecido aqui, eu vou usar o molde exatamente como ele está. E se eu for fazer com esse tecido aqui, que tem essa elasticidade, eu preciso alterar o molde, retirando as margens de costura nas laterais. Então, eu vou fazer com esse tecido aqui para a gente fazer essas alterações e dar dicas de como cortar tecidos com estampas parecidas. Vou retirar então as margens de costuras laterais. Aqui então, frente e costas. E eu também vou retirar as margens do cós. Tirei então as margens laterais do molde. Essa costura do zíper eu mantenho tanto na saia como no cós. Tirando as laterais, a gente já diminui o equivalente a uma numeração. Vou pegar o tecido para riscar o molde. Aqui nesse tecido a gente tem essa estampa, onde os desenhos formam certas listras, com essas linhas retas. Então eu vou cortar com ele aberto para garantir que vai ficar retinho. Lembrando que eu estou com o avesso virado para cima para riscar o molde. Vou pegar o molde e colocar alguns pezinhos para segurar o tecido antes de começar. Esses desenhos da estampa são grandes, então eu preciso tomar certos cuidados ao cortar o molde. Eu preciso manter o meio do meu molde alinhado ao meio do desenho. Vou alinhar meu molde dobrado aqui no meio do desenho. Assim eu vou ficar com o lado direito e esquerdo iguais. Se eu cortar ele descentralizado, um lado vai ficar diferente do outro. Então, se a sua estampa for parecida com a minha, eu aconselho a cortar dessa forma. Vou encaixar agora as costas, seguindo tanto a linha da barra quanto da lateral da frente. Assim eu garanto que o desenho vai se encontrar perfeitamente. Aqui estava lateral com lateral e aqui vou fazer a mesma coisa. Caso o seu tecido não tenha esse tipo de estampa, você pode cortar com o tecido dobrado e encaixar o molde como você achar melhor. E agora vamos riscar o cós. Antes, é importante marcar no tecido onde é o meio das costas. Vou riscar o cós acompanhando a linha do meio das costas da saia. Risco 2 vezes esse cós. Também faço a marcação de onde é o meio costas. Aqui no cós frente, a gente faz a mesma coisa que fizemos com a saia. Posicionamos o meio do cós no meio de um elemento da estampa. Também risco 2 vezes o cós frente. E agora 2 vezes o cós costas. Aproveito e já ligo as pences. Isso facilita na hora de costurar elas. Agora a gente já pode cortar. Aqui então temos todas as partes e vamos para a costura. Primeiro a gente começa fechando todas as pences.
Agora a gente vai limpar na over as laterais e o meio costas da saia e do cos. Sempre deixe sua peça virada com o lado direito para cima. Vamos passar agora as pences. Eu deixo elas sempre viradas para a lateral da peça. Aproveito e já passo a costura da over também. Uma dica para passar as pences é sempre encaixar elas nessa ponta da tábua para simular o volume que a pence faz. Assim você consegue passar mais fácil. Agora a gente vai unir as laterais da saia. Olha como os desenhos se encontram certinho. Por isso, cortar com o tecido aberto é importante para esse tipo de estampa. Agora vou unir também as laterais do cos. Vamos passar essas costuras abertas. Agora a gente vai costurar unindo a parte superior do cos. Encaixe bem certinho costura com costura antes. E vou passar essa costura para então fazer a costura de peso. Agora então a gente vai fazer uma costura bem na beiradinha, que é a costura de peso. Ela garante que a parte interna não fique aparecendo na parte externa da peça. Para fazer esse tipo de costura, que é bem na beiradinha, eu gosto de usar esse pé calcador aqui. A costura de peso fica assim. E agora, esse lado que está a costura, que é o lado interno, a gente vai limpar na over. Vamos unir agora o cos com a saia, cuidando para as costuras se encontrarem. Vou passar essa costura para então costurar o zíper. Passe com a costura virada para o lado do cos. Agora a gente vai costurar o zíper invisível da saia. O primeiro passo é medir seu zíper, que vai do começo do cursor até o final dele. O meu tem 20 centímetros. Então, vou marcar a partir do cos, dessa parte externa, 19 centímetros.
1 centímetro a menos que o zíper. E agora a gente vai fechar dessa marcação até a barra. Para garantir que as costuras do cos vão se encontrar, eu já alfineto elas antes. E costuro da marcação até a barra. Vou tirar os alfinetes e virar ela para o direito. Agora a gente vai costurar o zíper. Vou colocar ele virado para baixo, como se fosse direito com direito. E aqui na parte de cima eu costumo fazer assim. Eu dobro essa pontinha sem forçar e marco com o giz essa dobra. Aí alinho essa marcação com a dobra do cos. Prendo ele aqui e começo a costurar dessa marcação até o final dele. Vou trocar meu pé calcador. Para costurar zíper invisível, eu uso esse calcador aqui. Aqui no final, tome cuidado para a costura ficar na margem de costura. Agora a gente fecha ele para costurar o outro lado. Confira se as costuras estão se encontrando. Alfineto elas. E costuro o zíper de baixo para cima. Aqui no final eu abro o zíper para conseguir costurar rente aos dentes dele. Ele fica assim. Os desenhos se encontram certinho. E agora a gente vai fazer o acabamento do cos. Eu dobro essa pontinha que ficou sobrando do zíper, dobro o cos bem certinho na costura e a gente vai costurar aqui, rente ao zíper. Cuidado aqui no começo para não passar em cima do zíper. E aqui eu tenho uma dica para costuras que são altas. Então aqui o começo da costura está bem alto, tanto que a parte de trás do pé calcador está para baixo. Eu coloco esse pedaço de papelão para nivelar a altura. Eu coloco ele aqui onde está sem o tecido embaixo do pé calcador e assim eu consigo costurar de forma bem mais fácil. Viro ele aqui para o direito e a pontinha do zíper fica ali certinha. Vou fechar para dar para ver melhor. O zíper fica bem ali no topo e bem certinho. Abro e faço a mesma coisa do outro lado. Corto esses fiozinhos antes, viro aqui fecho o zíper e agora só falta fechar o cos. Primeiro eu vou passar para vincar essa dobra dele, para depois passar uma costura aqui fechando ele.
Com o cos passado, a gente vai alfinetar a costura com costura. Eu alfineto pelo lado direito da peça, que é onde a gente vai costurar. E depois você pode alfinetar todo o cos para costurar. Vou costurar o cos usando esse pé calcador. Vou encaixar ele aqui, tirar esse braço da máquina e aí vou ajustar ele aqui até a paredinha do calcador passar um pouco da agulha, porque a costura vai ficar do lado esquerdo da própria saia e não no cos. Vou colocar meu papelão aqui para nivelar e vou costurar. Então essa costura fica bem rente à costura que une o cos e a saia. Ela fica praticamente invisível. Agora a gente vai fazer a barra. Vou marcar aqui então a barra da saia. O primeiro passo vai ser vincar primeiro a dobra de costura para depois vincar a dobra da barra. A dobra de costura tem 1 centímetro, então eu marco aqui com o dobro para então dobrar ela. Agora eu dobro até essa marcação e passo. Agora a gente vai dobrar a barra da saia. Ela vai ter 2 centímetros, então eu vou marcar com 4 centímetros. E passo para vincar ela. Aí, costura bem na beiradinha com o mesmo pé calcador. E a saia tá pronta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado a fazer a sua saia e que você use muito ela. E a gente se vê no próximo vídeo.